Então estamos aí na nossa live de quinta-feira, estamos falando sobre oportunidades, MBA Finanças. Primeiro eu quero reforçar aí com você o que é o conceito do MBA Finanças. MBA é uma sigla em inglês, né? Das iniciais, por isso que a gente lê dessa forma assim em inglês, MBA, e é a abreviatura de Master of Business Administration. É um tipo, né, de pós-graduação que existe nos cursos de gestão em que se fala sobre negócios de administração. Mas o nosso MBA Finanças está longe de ser esse MBA, não é essa a ideia. Né? Na verdade, a gente pode até ler MBA Finanças, porque a nossa intenção é falar de finanças, mas a moda brasileira, né? De uma maneira acessível a todos os brasileiros, porque nós temos uma cultura diferente. A cultura do Brasil não se compara pela sua riqueza, pela sua grandiosidade, não se compara a outras culturas, né? A outras economias do mundo. Nós somos um caso à parte. Então, na verdade, o MBA aqui a gente fez uma paráfrase, né, com o MBA das finanças, e é modo brasileiro de administrar finanças. Porque o brasileiro ele tem a sua criatividade. O brasileiro é um povo único no mundo e a gente merece respeito, né? Respeito no sentido de que nós temos uma identidade própria, né? Nós temos a nossa maneira de fazer as coisas. Eu não estou falando do jeitinho brasileiro, né, que é aquele jeitinho malandro, né, de forçar as coisas a acontecerem, não é isso. O modo brasileiro é o nosso modo que se encaixa na nossa realidade, na maneira como as coisas acontecem no Brasil, né? Então nós estamos falando disso, né? Eu sou Jonas Araújo, sou engenheiro mecânico, também estudei matemática, ambos os cursos na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, né? E junto com a minha esposa, a Mara Mendes, que esteve com vocês aqui na terça-feira, fazendo a live às 8h30 também, junto com ela nós estamos com o MBA Finanças, que, como eu expliquei para vocês, é falar de finanças à brasileira. Então, ela, a Mara, tem uma formação diretamente ligada às finanças, ela é gestora financeira, estudou, né, a fundo sobre negócios, sobre economia, matemática financeira, toda essa parte que envolve a gestão de como lidar com o dinheiro diretamente. E como nós somos casados já há 7 anos, né, e contando tempo de namoro aí dá 9 anos de convivência, é claro que a gente alinhou propósitos, né, alinhou as ideias, e eu trouxe então todo o universo da matemática que eu estudei na universidade, da minha formação, da engenharia, que a gente também lida com muitas características, né, que falam sobre negócios, sobre empreendedorismo. Afinal de contas, a nossa formação é para trabalhar em indústria, e indústria envolve dinheiro, não é dinheiro pequeno, né? Indústria envolve dinheiro grande, então a gente acaba tendo que estudar muita coisa também. E a gente juntou o útil ao agradável para falar então sobre finanças e trazer para vocês todo esse mar de assuntos, né, que vem aí nesse universo do dinheiro, das finanças, não é isso? Então, já falei um pouco sobre o que é o MBA e eu quero alongar um pouquinho essa ideia das finanças à moda brasileira. Por quê? Que falar de finanças no Brasil é diferente, né? Alguém pode até, talvez, aí discordar de mim e achar que não, que o Brasil é como qualquer outro lugar no mundo e se fala de finanças no Brasil como se fala de finanças no resto do mundo. Olha, eu posso até concordar em parte com você se a gente pensar que a economia hoje ela é globalizada, né? Se a gente pensar que o chinês espirra lá no continente asiático e a gente sofre as consequências disso.
Isso podia ser até uma frase que era uma brincadeira um tempo atrás, né? O pessoal falava isso, o chinês espirra lá na Ásia e o mundo inteiro sofre as consequências. Mas depois da Covid-19 isso não é brincadeira mais, isso aconteceu, né? O chinês espirra lá na Ásia e isso afeta o mundo inteiro. Então a Covid-19 está aí para provar isso. Talvez você vai discordar que o Brasil é diferente por causa disso, porque hoje os países não são mais isolados. O que acontece em um canto do mundo reflete no mundo inteiro. Esse fenômeno começou a acontecer com a ligação das bolsas, né? A bolsa de Tóquio caía e arrastava o vento para a bolsa de Frankfurt na Europa e de repente Nova York já estava caindo. E a Bovespa também. Por que eu falei assim? E a Bovespa também. É porque o Brasil, primeira característica que eu quero falar do Brasil com você, não é desmerecendo o nosso país, pelo amor de Deus. O brasileiro tem que valorizar a terra, o solo onde ele pisa. Mas a primeira característica é que o Brasil sempre está atrasado, né? As coisas aqui acontecem depois. E por que eu estou abrindo a nossa conversa falando isso? Que o Brasil é atrasado, que as coisas aqui acontecem depois. Não é atrasado no sentido pejorativo, repito. É porque realmente as coisas demoram um pouco para chegar aqui. Você concorda comigo? Poxa, no Japão os caras já têm internet de 1 giga. E aqui eu estou transmitindo para vocês, 100 megas, 200 megas. Né? Você vê. Então, quando é que a gente vai ter 1 giga no Brasil? Então as coisas demoram um pouquinho para acontecer aqui. Mas isso tem o seu lado positivo. Não tem aquela conversa do otimista enxerga o copo meio cheio e o pessimista enxerga ele meio vazio. Nem esse copo está aqui por acaso, hein? Olha o exemplo que eu estou te dando. No Brasil as coisas chegam depois. Cara, isso é uma baita de uma oportunidade para nós. Porque no mundo globalizado que nós temos, se você, em vez de ficar aí usando o TikTok para ver dancinha, né, usando o Instagram para ver coisas inúteis, se você se antenar no que está rolando lá fora, já que lá as coisas acontecem primeiro, você tem uma baita de uma oportunidade de importar ideias que dão certo lá fora para a nossa realidade brasileira. Cara, quantas pessoas já fizeram isso? Trouxeram coisas de fora, né, que já estava rolando lá na Europa, Estados Unidos, no dito primeiro mundo, e trouxeram para o Brasil e arrebentaram de ganhar dinheiro. Praticamente tudo aqui no Brasil é assim. Praticamente todas as tecnologias que nós temos, praticamente todos os modelos de negócio que nós temos, são importados de fora. Porque lá acontece primeiro. Se você traz a ideia para cá, você vai arrebentar. Não é isso? Então, olha só, antigamente as notícias demoravam 2 meses para chegar de navio da Europa para cá. Depois veio o telégrafo e acelerou um pouquinho a coisa. Mas, cara, com a internet, com o seu celular na sua mão, você conversa com gente do mundo inteiro. Eu estou aqui transmitindo essa live, pode ter gente lá no Japão me assistindo. Né? Pode ter lá um japonês acordando agora às 8h30 da manhã lá, não sei, tomando um café lá e assistindo a minha live ligado no que está rolando aqui em tempo real. Alguns, talvez 1-2 minutos de atraso é o máximo que ele vai enfrentar. Então, como a notícia corre mais rápido do que fazer acontecer um negócio, você tem essa oportunidade nas mãos. Fica ligado, então, em coisas que estão rolando lá fora, por exemplo, sei lá, criptomoeda é uma delas, rolou lá fora primeiro, depois que chegou aqui. O Bitcoin é uma invenção de um cara que se diz japonês, o Satoshi Nakamoto, não é isso? Então veio de lá para cá. Então quase tudo que a gente tem começa lá fora. E por que o Brasil então é um país diferente? Bom, isso cria uma oportunidade, então, né? Esse LEP, esse atraso que existe, cria oportunidades. E outra coisa, você tem que adaptar para o brasileiro, porque uma das coisas que eu lembro, por exemplo, que a Mara estudou no curso dela, e ela dividiu comigo aí esse assunto, esse conhecimento, é que para você vender para cada povo no mundo, você tem que estudar a característica daquele povo. Você não vende um frango para um árabe da mesma maneira que você vende um frango para o brasileiro. Da mesma forma, se você importa uma ideia,
né? Você não vai importar 100% nos moldes lá de fora. Você tem que colocar o tempero brasileiro nisso. E o brasileiro é expert, é especialista, é fera em fazer isso. Se tem um povo no mundo que sabe colocar o seu próprio tempero numa tecnologia, sabe colocar seu próprio tempero numa maneira de fazer as coisas, em um modelo de negócio, esse é o brasileiro. O brasileiro sabe fazer isso. Qual é talvez o maior aprimoramento que o brasileiro já fez? Cara, futebol. Futebol não é uma invenção brasileira. O futebol é uma invenção inglesa, não é isso? Futebol, né? Bola no pé, é uma invenção inglesa. E olha o que os brasileiros fizeram com o futebol. O brasileiro reinventou o futebol. O mundo inteiro se liga no esporte nacional do Brasil, que é o futebol. As palavras do futebol são todas em inglês, né? Goal. Antigamente o zagueiro chamava back, não é isso? Chute é tiro, em inglês, né? Chutar. Então, o brasileiro melhorou o futebol de maneira indiscutível. Pizza, caramba, pizza é uma invenção italiana, não é isso? Olha o que o brasileiro fez com a pizza. Talvez se você hoje comer pizza à moda italiana mesmo, você vai achar uma coisa horrível. É só uma massinha, né, com um recheiozinho magro por cima. O brasileiro não quer isso. Cara, cachorro quente, caramba, hot dog, uma invenção americana, né? Na Alemanha eles comem com linguiça, né? Praticamente um pão com linguiça, um salsichão. Olha o que o brasileiro fez com cachorro quente. Botou tudo que o cara abre o armário e acha na frente dele, no armário da cozinha, na geladeira, ele taca no cachorro quente. E o gringo, quando vem aqui comer o nosso cachorro quente, fala: não, você está de brincadeira comigo. Olha esse produto, olha o que é isso. Então, eu estou querendo dizer que onde o brasileiro põe a mão, fica diferente. Ele adapta, ele faz melhor. Faz melhor. O gringo vem para cá e adora, então é porque o nosso ficou melhor, né? Comida japonesa. O sushi japonês não está longe de ser o sushi brasileiro. Olha o que o brasileiro fez com o sushi, né? Então, o brasileiro tem a manha de colocar o seu tempero, de colocar o seu jeito nas coisas. E isso é uma baita de uma oportunidade para qualquer empreendedor. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é ou não é? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas coisas você já viu que o brasileiro coloca aí na internet de invenção? O brasileiro é extremamente criativo. Então por que você está passando aperto nas finanças? Por que você está passando aperto nas finanças num país tão criativo, num país tão aberto às ideias? Dizem que os Estados Unidos são a terra da oportunidade, não é assim? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, não é todo brasileiro quer ir para os Estados Unidos, não. É o mundo inteiro, né? Porque lá é uma terra de oportunidades. Pode até ser porque lá você tem mais liberdade de empreender, nós não vamos negar isso, né? Lá o governo, ele não te aprisiona, ele te dá liberdade para você empreender, mas também não te dá incentivo. É você com as suas próprias pernas, é ou não é? Um Estado liberal funciona dessa forma. Aqui no Brasil nós temos muita burocracia, mas isso não impede o brasileiro de vender para outro brasileiro. A burocracia ela pode até existir quando você quer, né, fazer coisas muito formais, né? Você quer logo abrir um CNPJ, né? Você quer fazer a coisa conforme manda o figurino, conforme manda a lei completamente, mas existem muitas coisas que você pode fazer que são legais, não são fora da lei, né? Mas que caem no gosto das pessoas e elas vão comprar de você, vão consumir de você, até que o Estado coloque os olhos sobre aquilo e queira regulamentar. Você vê, por exemplo, o Uber. Poxa, o Uber veio de fora, né? É claro que a iniciativa de trazer Uber para o Brasil foi uma coisa interna da Uber, claro, que inclusive enxergou um baita de um mercado aqui, né? E depois que o Uber já estava rolando, que caiu no gosto do povo brasileiro, é que ele começou a ser regulamentado, e até hoje não foi regulamentado direito. Ou seja, esse espaço aí entre a ideia e o governo vir e querer que você regulamente alguma coisa, é
um espaço que muita gente aproveita para ganhar dinheiro, de forma legal, não é ilegal, porque quando não existe uma lei que define, né, o procedimento para se fazer algo, enquanto você estiver fazendo, é legal, o Estado não pode interferir. Tudo aquilo que não é proibido por lei é permitido. E é exatamente aí que você tem a liberdade de usar toda a sua criatividade. O Brasil é um monstro, é um gigante. Não existe país no mundo com as características do nosso território, né? O Brasil está no hemisfério norte e no hemisfério sul ao mesmo tempo. Não é isso? Ele tem lá um pedacinho para cima da linha do Equador. E é um país de dimensões continentais gigantesco, maior da América do Sul, maior da América Latina. E aqui moram 200 milhões de pessoas. É muita gente para você vender. Eu tenho certeza que no meio dessas 200 milhões de pessoas vai ter gente que vai concordar, que vai se agradar da sua ideia, que vai se agradar daquilo que você trouxer, né? Então nós estamos falando de uma terra de oportunidades, é muita gente e é muita grana circulando no Brasil. Eu vi hoje uma reportagem do Valor Econômico, se eu não me engano, o site Valor Econômico, né? Mostrando uma pesquisa do Banco Mundial que situa o Brasil como a 8ª economia do mundo. O Brasil já chegou a ser a 7ª e hoje é a 8ª economia do mundo, em uma das modalidades, em um dos critérios que serve para avaliar o poder econômico de um país, né? E não é o PIB, tá? Eu quero deixar claro isso para depois ninguém dizer que eu estou passando informação falsa. Não é o PIB, mas é um outro critério que tem a ver com o poder de compra do brasileiro. E nesse critério existe um montante de 3 trilhões 150 bilhões, eu vou repetir o número, 3 trilhões 150 bilhões de volume de dólares, tá? De dólares, não é de reais, de volume de negócios, de poder de compra na mão dos brasileiros. Não é possível que nós não vamos pegar pelo menos 0,01% desse dinheiro, né? Você quer pegar pelo menos 0,01% de 3 trilhões? 3 trilhões está na casa dos 13 dígitos, né? Então nós estamos falando de um país gigantesco, de uma terra de oportunidades, não tenha dúvida disso. No Brasil, no meio do povo brasileiro, nas necessidades que o nosso país tem, porque aqui tem muita coisa para ser construída, né? No meio disso tudo, você vai encontrar uma oportunidade. É só você não ficar parado. É só você fazer acontecer, arregaçar a manga e partir para fazer as coisas acontecerem, não ficar esperando, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós estamos falando de oportunidade. E hoje, no nosso perfil do MBA Finanças aí no Instagram, onde você me vê neste momento, eu coloquei um post, né? Nós colocamos um post que fala, no texto ali eu falava assim que a oportunidade, ela tem uma franja gigante, né? Ou seja, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Então ela tem cabelo na frente e careca atrás. Por quê? Porque quando ela está vindo na sua direção, é o momento certo de agarrar. Isso não é um ditado popular brasileiro, tá? Não é um ditado e nem sou eu que inventei. Isso vem lá da antiguidade. Eu fui dar uma olhada, isso é da mitologia grega. A deusa lá que representava a oportunidade, ela era desenhada dessa forma, com uma grande trança aqui na testa e careca atrás. Porque lá na Grécia Antiga, a galera já estava ligada nisso. Falou, a oportunidade, quando ela vem, você tem que agarrar pela frente. Porque depois que ela passa, não tem jeito de você puxar mais pelos cabelos, né? Então, todo mundo sabe disso, né? Agora sim tem um ditado brasileiro que diz que cavalo selado passa apenas uma vez, né? Não sei se é bem verdade, às vezes pode passar mais de uma vez o cavalo selado na sua vida, mas o fato é que você tem que montar nele, não é isso? Tem que montar. Mas eu quero chamar então a atenção
falando de oportunidades, de aproveitar as oportunidades da vida, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando a gente é jovem, né, tem ali 18, 19, 20 anos, às vezes você que está me assistindo está nessa faixa de idade, né, jovem assim, a gente tem ambição, tem vontade de fazer as coisas, tem energia para isso, certo? Porém não tem maturidade. E às vezes a gente não consegue enxergar as oportunidades exatamente pelo fato de ainda não ter a maturidade que a vida exige para poder enxergar essas oportunidades, né? Então a gente está no maior gás, né? Um amigo meu uma vez me ensinou, que ele aprendeu com um médico do exército, falou com ele assim, olha, o maior tônus na vida do homem, tá? Do homem, sexo masculino, o tônus máximo dele, quando o cara tá assim, no vigor máximo dele, na energia máxima, é aos 18 anos de idade. Curioso isso, né? Aos 18 anos, o homem está no seu vigor máximo. Isso é um grande perigo, porque é a idade ideal para o cara fazer merda, não é? A idade ideal, o cara está no vigor todo, e aí é que entra a cabeça. Só que o jovem de 18, 19, 20 anos, às vezes não tem maturidade. E as oportunidades que aparecem na frente dele, ou ele não identifica, ou ele vai levar para o lado negativo, não é isso? Então, quando se é jovem, se tem energia, porém não se tem maturidade. Quando se envelhece, né, não estou falando de idoso apenas, quando fica mais velho, quando sai desse pico de energia, aí eu estou falando especialmente da vida dos homens, né? Aí é que o cara começa a ficar mais maduro, né? Começa a pensar às vezes nas besteiras que ele fez e começa a aprender tanto com os próprios erros quanto com a observação dos erros do outro, não é assim? Aí ele começa a entender as oportunidades que já passaram na vida dele e que ele não aproveitou. E é claro que eu estou falando de mim também, né? Hoje, na minha cabeça, eu olho para trás e vejo o tanto de oportunidades que eu poderia ter aproveitado e não aproveitei. Mas isso não é o fim. E isso não significa que não tem mais jeito. Olha o que eu vou te dizer. O jovem, ele tem energia e não consegue identificar muitas vezes as oportunidades que aparecem. À medida que você envelhece, você começa a ficar mais maduro, apesar de ter perdido um pouco da sua energia. Só que com a maturidade, nós aprendemos a criar oportunidades. Chupa essa manga. Vou até beber uma água. Quando você é jovem, você depende que as oportunidades venham até você. Você depende de alguém mais velho, de alguém mais experiente, de alguém que já está em um outro patamar na vida, que ele venha a abrir as portas e a te dar oportunidade. Então você que está me assistindo, que tem 18, 19, 20 anos, você está nessa fase e você tem que segurar a franja da oportunidade. Não é isso? Se alguém te ofereceu um bom emprego, não quer dizer que um bom emprego é que eu vou ganhar 5 mil reais logo de cara. Cara, para com isso. Um bom emprego é aquele que te dá a chance de crescimento. E não quer dizer que é emprego de carteira assinada, não, que é uma coisa que o brasileiro, né, modo brasileiro aqui, a gente está aprendendo. Esse negócio de carteira assinada, de CLT aí, não quer dizer nada. Nós já estamos no século XXI. Isso aí é lá na década de 40, né? Getúlio Vargas, meu filho, Getúlio Vargas, né? É uma geração lá de trás, não é disso que nós estamos falando. Então, você não fica esperando alguém vir assinar sua carteira, carimbar para você no papel nenhum, não. Eu estou falando de oportunidade de crescimento, de você aprender um ofício, né? Às vezes alguém te chamou para trabalhar na oficina mecânica. Aí você, mas oficina mecânica, vai lá. Você vai aprender um ofício, quem sabe depois você não vai usar isso. É oportunidade, é disso que nós estamos falando. Então, quando se é jovem, né, você depende de alguém te convidar a abrir e trazer a oportunidade para você. Quando você fica mais velho, você está maduro o suficiente para criar as suas próprias oportunidades. Né? Então, muitas vezes você não depende mais de alguém te convidar para você poder aprender alguma coisa e tal. Você já tem maturidade suficiente
para estudar um certo assunto, ver como aquilo funciona e falar, eu vou fazer tal coisa. Né? E você já conhece, talvez, o seu círculo, né, de pessoas com quem você convive, pessoas que vão agregar ideias, que vão te alavancar, que vão te ajudar nisso. Então você sabe lidar melhor com as coisas, sabe lidar melhor com a razão, né? Então, à medida que você amadurece, as oportunidades continuam passando na sua frente, mas depende de você saber construir o momento, saber construir essas oportunidades. E com a maturidade, você pode ir até mesmo mais longe, né? Porque você já aprendeu mais, você já não é mais aquele jovem, né, incipiente, que tinha muita energia, mas potência sem controle não é nada. Este é o slogan, era um slogan antigo da Pirelli, que vendia pneus, e na engenharia mecânica isso é vamos dizer, um pilar para nós, né? A potência sem controle não é nada. Se passar um furacão, destrói a cidade inteira. Mas se eu conseguir controlar esse furacão, eu posso fazer uma baita de uma usina eólica, hein? Girando turbinas para mim. Porque a potência, quando você consegue controlar, aí ela vale alguma coisa, né? Então, energia, você ter energia para fazer as coisas, se não tiver cabeça, não significa nada. E ainda falando sobre oportunidade, eu quero chamar a sua atenção a que você reflita comigo num outro detalhe. Olha só. Muitas pessoas reclamam que a oportunidade não vem até elas, né? Ah, mas ninguém me dá uma oportunidade. Quem nunca ouviu uma frase assim? Ou quem mesmo não falou, talvez, alguma vez, né, uma frase dessa maneira? Ah, ninguém me dá oportunidade, né? Ninguém me chama, ninguém me vê, não é isso? Como ninguém te vê com as redes sociais? Olha eu aqui fazendo uma live, olha o TikTok aí. Como que ninguém te vê? Te vê sim, não tem isso mais não. Só que eu vou trazer aqui uma figura bem interessante. O vento só sopra, né, se a janela estiver aberta. É ou não é? Com janela fechada não entra vento, não é? Então o vento só sopra com a janela aberta. Então, para você poder ter uma oportunidade, criar uma oportunidade, você precisa estar com a janela aberta. Você precisa estar fazendo alguma coisa. As oportunidades, elas vêm para quem está na ativa, né? Para quem está ali fazendo alguma coisa. Porque quando você está fazendo alguma coisa, desenvolvendo algum projeto, trabalhando com alguma coisa, você está interagindo com pessoas, você está ligado nas novidades, você está por dentro do que está acontecendo. Então, se você não estiver ativo, envolvido com algo, fazendo alguma coisa, a oportunidade realmente não vai vir, não vai acontecer. Você tem que estar na ativa. Muitas vezes não interessa exatamente o que você está fazendo, né? Muitas ideias de grandes negócios surgem a partir de conversas informais, surgem a partir de um bate-papo entre amigos, né? Às vezes o cara foi convidado, ô fulano, vem aqui em casa, o cara tá ali no círculo social dele, tá ligado, tá fazendo alguma coisa, e ali naquele bate-papo aqui, eu tô com uma ideia nova, um novo negócio, você não quer vir trabalhar comigo? Não, é sobre isso, isso e aquilo, e dali nasce um grande negócio. Os grandes negócios no mundo, não vou dizer que todos, mas muitos negócios grandes, famosos, de grande volume que nós temos hoje surgiram por acaso. Eu estou fazendo uma live para vocês via Instagram, não é isso? Estou aqui no Instagram. O Instagram de quem? Do Facebook. No início não era, né? O Facebook comprou. Tio Zuckerberg comprou o Instagram, o WhatsApp, né? Que ficou essa semana aí fora do ar. Mas não foi ele que inventou essas duas ferramentas. Ele inventou primeiro o Facebook. Quando o Zuckerberg, né, inventou o Facebook, você acha que ele tinha ideia de onde isso ia parar?
Você acha que ele tinha a dimensão do que essa parada ia virar no mundo? Eu tenho certeza que não. Claro que não. O cara não tinha dimensão do que ia acontecer. Ele fez lá, não é isso? Diz a história que ele fez um livro, um livro de farsas, né? Facebook quer dizer isso. A ideia seria um álbum, né? Para compartilhar lá coisas dentro da faculdade. E olha o que o negócio virou. Porque o cara não estava parado. Ele teve uma ideia e botou ela para funcionar. Ele fez a ideia acontecer. E olha o que virou. Cara, o WhatsApp. Eu não sei se quem inventou o WhatsApp imaginou que ele ia ter, em 3 anos de invenção, nos 3 primeiros anos, 1 bilhão de downloads. 1 bilhão de downloads, 1 bilhão de vezes que o aplicativo foi baixado. Hoje é muito mais do que isso, né? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, o WhatsApp deve ter sido baixado 21 bilhões de vezes. É o triplo da população da Terra. Eu tenho certeza que os caras não tinham dimensão do que isso ia virar. Mas virou. Porque os caras não estavam parados. Eles estavam colocando as suas ideias em prática. E é isso que interessa. Não é isso? Então, muitas vezes, você já quer logo de cara zerar a vida, né? Essa expressão, zerou a vida. Quer dizer, o cara, não precisa fazer mais nada. A vida do cara já valeu a pena até aquele ponto. Porque o cara inventou o negócio e tal. Mas essas coisas não acontecem assim. Não é de uma vezada só. Não é assim que acontece. Então, muitas vezes você quer zerar a vida, né, tendo uma ideia fantástica, uma coisa genial. Eu preciso ter uma ideia genial. Cara, eu vou te dar um exemplo. Você sabe como que surgiu o velcro? Você sabe o que é velcro, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui perto de mim. Não tem um velcro fácil aqui, não. Velcro é aquele tecido que cola no outro, não é isso? Velcro é aquele fecho de carteira, né? O cara era um criador de ovelhas na França e ele observou que os carrapichos do pasto ali grudavam na lã da ovelha. Então a ovelha estava lá pastando e os carrapichos grudavam na lã da ovelha. Aí ele falou, esse negócio aí dá um tipo de fecho, né? Eu ponho um negócio parecido com carrapicho, ponho um tecido macio parecido com a lã da ovelha e ambos vão grudar ali e segurar. Inventou o velcro. Você imagina a grana que esse cara não ganhou com essa invenção? Já imaginou? Você acha que isso é genial? Você acha que ele acordou mais um dia de manhã tentando ter uma ideia genial? Você lembra do desenho do Pink e o Cérebro? Toda noite no laboratório, né, os 2 ratinhos, o cérebro vira pro Pink e fala assim... o Pink vira pro cérebro e pergunta, cérebro, o que vamos fazer essa noite? Aí o cérebro diz, o que nós fazemos todas as noites, Pink, tentar dominar o mundo. Era muita ambição dos 2 ratinhos, né? O Steven Spielberg, né, esse desenho é dirigido pelo Steven Spielberg, é genial isso, porque o Steven Spielberg está fazendo praticamente uma paródia da vida, né, sobre isso. Ele está dizendo que os 2 ratinhos de laboratório ficam ali tentando dominar o mundo. Né? E muitas vezes é isso que a gente está querendo fazer. Eu estou ali tentando dominar o mundo e todos os planos do Pink e do cérebro falhavam, obviamente. Né? Falhavam, eles não iam conseguir dominar o mundo. E às vezes a gente quer ter uma ideia, os planos do cérebro eram os mais bizarros possíveis, ele tinha planos assim, mirabolantes, e talvez por isso que ele não conseguia dominar o mundo, né? Porque às vezes a gente fica atrás de uma ideia mirabolante, mas as oportunidades elas passam na nossa frente muitas vezes vestidas de uma maneira simples, né? O cara estava lá, o carrapicho agarrou na lã da ovelha e teve ideia do velcro. O velcro é uma junção de 2 palavras no francês que tem a ver com carrapicho e ovelha. Pois é. Então, ideias geniais surgem por acaso muitas vezes. A penicilina foi descoberta por acaso, né? O maior antibiótico que nós tivemos até hoje, né? O mais utilizado, a penicilina, foi descoberta por acaso, por Fleming, não é isso? E as micro-ondas, quem não tem um forno micro-ondas em casa? O forno micro-ondas foi uma invenção ao acaso também. O cara que descobriu que as micro-ondas
poderiam aquecer um alimento. Ele estava tomando café enquanto trabalhava com micro-ondas e ele percebeu que isso acontecia. Ele não estava na vibe de inventar as micro-ondas, um forno micro-ondas, né? Isso foi consequência, mas ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava trabalhando em seu laboratório com ondas eletromagnéticas quando observou que as micro-ondas eram capazes de aquecer, principalmente corpos que tivessem água, né? Ele estava tomando café e aí observou, oh, caramba, aqueceu aqui, não é? Então eles estavam fazendo alguma coisa, eles estavam atentos ao ambiente em redor, às coisas que estavam acontecendo e fazendo. A vida, essa frase dizem que é de Einstein, a vida é como andar de bicicleta. Para você manter o equilíbrio, é necessário estar em movimento. Então, se eu tenho uma dica para te dar nessa live de hoje, é que você não fique parado. Que as ideias que você tem, você as coloque em prática. Parte para o abraço. Paga para ver, cuidado. Não estou falando para você torrar dinheiro com uma ideia que você não sabe onde vai dar. Não é pagar literalmente, não. Porque um dos princípios de se investir, a Mara falou isso aqui na última live, né? E isso é uma grande verdade, é investir pouco e esperar retorno. Você não vai chegar queimando, né, os seus salários com ideias que você não sabe onde vai dar, não. Não vai queimar sua renda com isso. Não é essa a ideia. A ideia é você pagar para ver, que eu estou dizendo, é partir para o abraço, é correr, é fazer aos poucos, investindo pouco. Tem coisas que você não precisa investir nada para fazer, a não ser seu tempo, né, e seu trabalho, né, seja um trabalho manual, seja um trabalho intelectual, mas que você investe esse tipo de recurso sem precisar gastar dinheiro. Olha, então esse é um grande ponto, né? O maior investimento que você pode fazer quando se trata de inovação, de empreender, quando se trata de você fazer alguma coisa, como eu estou dizendo, né? Aproveitar oportunidades, enfim, é usar as suas próprias habilidades. Use as suas próprias habilidades. E aí você vai conseguir fazer as coisas. Você sabe fazer alguma coisa muito bem, eu tenho certeza. Muitas vezes também o jovem ou a pessoa depois de uma certa idade começa a achar que ela não consegue fazer nada, que ela não consegue, que ela não tem nenhuma habilidade. Isso não é verdade, você tem alguma habilidade, né? Depois você pesquisa no Google aí a história do Coronel Sanders, se eu não me engano é o nome dele, o fundador da KFC, frango frito, né? O cara foi já na velhice dele, idade avançada, que ele sacou que ninguém fazia um frango frito melhor do que dele, né? E ele começou a cozinhar, isso depois do cara tá falido já, a história dele é impressionante. E aí ele começou a fritar frango no Kentucky, que era a região onde ele morava, nos Estados Unidos. Na Kentucky é um estado americano, se eu não me engano. E aí caiu no gosto de todo mundo que experimentava o frango frito dele. E ele fundou a KFC, né? Kentucky Fried Chicken, né? Frango frito do Kentucky. Então, o cara descobriu uma habilidade fabulosa dele já na idade avançada. Então, você sabe fazer alguma coisa muito bem, nem que seja um pastel, nem que seja um ovo frito. Às vezes ninguém come um ovo frito como o seu. Pode parecer brincadeira, mas é simplesmente para despertar isso em você, né? Não quer dizer que todo mundo tem que ser empreendedor. Às vezes você executa muito bem uma tarefa dentro da sua profissão. Às vezes ninguém faz um trabalho de escritório como o seu. Ninguém, às vezes, tem a capacidade de organizar as ideias, de lidar com pessoas como você tem. Tem pessoas que são exímios vendedores. Ninguém vende, não é aquela frase famosa, fulano vende até avião caindo. E realmente, tem pessoas que são exímios vendedores. Não quer dizer que ela tem que trabalhar por conta própria, que ela tem que empreender. Mas essa habilidade que a pessoa tem de ser um exímio vendedor, né, vai alavancar a vida dela. Eu vou citar para vocês um exemplo aqui, Botini. Quem não conhece Botini?
né? Se você não conhece Botini, você tem que conhecer. Joga no Google aí, Botini. E você vai ver como que o cara vende. A habilidade que o cara tem de te persuadir, de te convencer que o produto que ele está mostrando para você, você tem que adquirir. Cara, é o Botini. E ele é um dos maiores vendedores do Brasil. É lógico que o cara fatura alto vendendo, não é isso? Ele não é empreendedor. O Botini não tem uma indústria onde ele fabrica os seus próprios produtos. Ele vende produtos de terceiros. Só que ele faz isso muito bem. Ele tem uma habilidade incrível de fazer isso. Então, a oportunidade, a maior oportunidade que você tem é você colocar em prática as suas próprias habilidades. É você colocar para fora aquilo que você sabe fazer. Invista em você mesmo, em você mesma. Né? Invista em você. Acredite no seu potencial, porque você tem potencial. E as pessoas vão enxergar isso em você. Aí está a maior oportunidade. Então, quando a gente fala de oportunidade, não quer dizer que é simplesmente alguém chegar para você e te convidar para fazer alguma coisa. Né? Não é você topar na sua vida, um belo dia acordou e topou na sua frente com uma baita de uma vaga de emprego. Oportunidade não é apenas você tá atrás de uma ideia genial, né, que você vai ganhar milhões com aquela ideia única e exclusiva no mundo. Oportunidade pode ser tudo isso, mas não é apenas isso. Depende principalmente de você colocar as suas habilidades, o seu conhecimento, aquilo que você sabe fazer de melhor, você colocar isso em ação, você colocar isso para fora, você colocar isso para o mundo ver, não é isso? Eu quero falar um pouco, já caminhando aí para finalizar a nossa live, eu quero falar um pouco sobre o sucesso e sobre como ele acontece. Tem uma frase famosa do John Lennon que ele diz assim: a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Né? Enquanto a gente fica buscando uma coisa, às vezes a vida vai conduzindo a gente para outras coisas. E isso tem a ver muito com as oportunidades e com o sucesso. O sucesso, ele não é exatamente para ser perseguido. Ele acontece à medida que você se move, à medida que você faz as coisas, que você está em ação, que você está sempre fazendo mesmo alguma coisa, colocando as suas habilidades em prática, conversando com as pessoas. Né? À medida que você está fazendo as coisas acontecerem, nisso o sucesso vem. E eu vou terminar minha live dando um exemplo que eu estava refletindo hoje nisso. A grande mudança, talvez, que tenha acontecido no mundo foi a descoberta da América. Você já imaginou que os caras na Europa não sabiam que existia o continente americano? Eles tinham uma ideia de mundo completamente estranha, limitada, né, para a gente hoje. Os caras não conheciam nem metade do mundo que nós conhecemos hoje. Você já imaginou que os caras não sabiam do continente americano? E eles faziam comércio com a Ásia, né? Com a China, com a Índia. Todo mundo sabe, né? Lá nas lições de história, que os europeus eram fascinados com cravo e canela, né? Que eram especiarias que vinham da Índia. E os caras queriam, de qualquer forma, uma rota que fosse mais econômica, mais vantajosa, para ir pegar essas especiarias na Índia. E os reis da Espanha convidaram Cristóvão Colombo para uma expedição, porque sabiam que Cristóvão Colombo era um louco na época dele, ficavam falando que a Terra era redonda, né? Porque a galera acreditava que era plana. Bom, tem gente que hoje ainda insiste nisso. E Cristóvão Colombo falava: a Terra é redonda, e os reis falaram: é redondo mesmo? Se for redondo, você consegue chegar na Índia na manhã, né? Só botar os navios viajando, né, num rumo fixo, né, pro ocidente, e aí vai chegar navegando apenas para o oeste e vai bater lá na costa da Ásia, não é isso? Sim, eu tenho certeza. E os reis da Espanha botaram o dinheiro na mão do Colombo e falou: então vai, entra aí no mar, né, e vai chegar na Índia.
No meio do caminho, o cara trombou com a América. O cara trombou com o continente americano no meio do caminho. Só porque ele botou os navios dele no mar. E aqui os caras, encontraram o paraíso, né? Tem um filme, não tem? Filme, eu recomendo esse filme para você. 1492, A Conquista do Paraíso. É exatamente essa história. É um filme interessantíssimo. Assista filmes. Isso, abre a sua mente. Então, minha recomendação hoje é 1492, A Conquista do Paraíso. Tem aquela música que toca na formatura. 1492, Conquista do Paraíso. O cara estava indo para a Ásia e trombou no meio do caminho com a América. E descobriu ouro. Aqui no Brasil, vamos falar do Brasil? O português bateu a nau aqui, pegou pau-brasil, depois pegou ouro, né? Pegou tudo que ele tinha direito dos índios, destruíram quase a Mata Atlântica inteira. Enfim, encontraram o paraíso para eles. Isso então que eu estou dizendo é o seguinte: não fique parado. Porque quando você se lança para uma aventura, como aconteceu com os europeus em 1492, se lançaram ao mar, eles trombaram com nada mais ou menos do que o continente onde a gente mora hoje, né? Com o continente da América todinha. E o mundo virou de ponta cabeça, é o novo mundo, é o que nós temos hoje. Graças a uma loucura de um cara que se lançou ao mar procurando uma alternativa para o que eles já faziam, mas ele estava procurando melhorar. Então, a vida é isso. É você estar em constante movimento, é você estar usando todas as suas habilidades, fazendo o que você faz de melhor, porque é nisso que o sucesso vai acontecer. É nisso que as oportunidades não apenas virão para você, mas você vai passar a criar as suas próprias oportunidades. É disso que o modo brasileiro de administrar finanças vai falar, é isso que nós queremos trazer. Como você, brasileiro, criativo, cheio de habilidades, que sabe fazer coisas como o pessoal do resto do mundo não sabe fazer, como você pode mudar a sua realidade, a sua vida, simplesmente agindo, partindo para abraço, partindo para ação. Fica com a gente no MBA Finanças, porque eu tenho certeza que você vai abrir a sua mente. Toda mudança começa primeiro aqui, olha, começa na mentalidade. E nós estamos aqui para mudar a sua mentalidade para muito melhor. Fica aqui o meu abraço, vou encerrando a live de hoje aqui e na semana que vem tem mais.